Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast, o podcast da Advocacia Amazonense. E hoje está aqui Vanderlei Modesto comigo, doutora Débora Mafra. Vamos falar sobre polícia, né? Violência. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, Vanderlei, doutora. Eu agradeço muito o convite, Kennedy, também ao Vanderlei Modesto, meu amigo de muito tempo, muitos anos. E para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês para a gente discutir um assunto tão relevante para a nossa sociedade. Doutora. Porque falar de mulher, hoje em dia você tem que estar alicerçado, entendeu? Que você vai falar principalmente pessoas que acham que os tempos são como era na época da vovó, que o marido mandava na mulher e dominava tudo. Hoje em dia mudou a coisa, né, doutor? Mudou e mudou muito, né? Como eu falo, o guarda-chuva que a mulher tem hoje é muito maior do que do homem. Ainda bem, graças a Deus, a Lei Maria da Penha que fez mudar o olhar para a mulher e fez valorizar a mulher, para a gente olhar a mulher com respeito. O que você falou é verdade. Antigamente a mulher apanhava e nada acontecia. Ela podia ir na delegacia, ela podia, como qualquer cidadão que sofre um crime, pode procurar as leis, mas as leis não estavam voltadas a ela. Mas, doutora, na época, o doutor Jean de Mafra está aqui também, o Erlon e o Samuel está aqui também. E tem toda uma equipe que está aqui com a gente. Mas, doutora, eu lembro que na época, eu sou novo ainda, né? Mas a vovó me contava que os pais chegavam e diziam assim, olha, pegava a minha, essa aqui vai ser seu marido. E você vai ser marido. Pronto, acabou. Os pais entregavam, né? Eles comandavam, né, os casamentos, depois quem mandava na mulher era o marido. Uhum. Ele tomava essa titularidade da vida da mulher. Então, ele não deixava ela trabalhar, não deixava ela estudar. E muitas vezes a mulher foi renegada dentro de casa. Ela era para ser esposa e mãe de filhos, né? E não poderia ser os filhos que ela queria ter. Ela ia ter quantos filhos a natureza mandasse ou o marido quisesse. Meu Deus do céu, a pessoa querendo um negócio desse? Doutora, como foi que a senhora chegou na Delegacia da Mulher? Como foi essa trajetória? Eu recebi um convite do delegado-geral à época de 2014. Eu estava na Delegacia de Homicídios e o interessante que eu aceitei de cara, achando que ia ficar uns 2 anos, 3 anos lá, como é comum para os delegados de polícia quando assumem um novo trabalho. E comigo foi diferente. Quando eu entrei na Delegacia da Mulher, eu não sabia, mas nasceu uma delegada da mulher. Eu vendo aquelas mulheres sofrendo, eu vendo aquelas mulheres que não tinham onde recorrer. E vinham em mim uma pessoa que podia ajudar. E eu me identifiquei com a trajetória dessas mulheres e decidi realmente defender essas mulheres com a Lei Maria da Penha, usando todo o rigor que a lei tem. E como é que acontece, doutora, quando uma mulher denuncia? Como que funciona a delegacia? A denúncia, o melhor meio de fazer denúncia é bom, porque todas as pessoas que estão em casa, às vezes têm essa dúvida, é ir na Delegacia da Mulher, caso tenha na sua cidade. Caso não tenha, qualquer delegacia comum deve e pode fazer o procedimento da Lei Maria da Penha. Então, a mulher pode ir até a delegacia, falar o que está ocorrendo com ela, se foi violência moral, que é o xingamento, se foi violência psicológica, que é a ameaça, a perseguição, se foi a violência patrimonial, quando ele quebra as coisas dela, não deixa ela ter contato nem com o dinheiro dela próprio. E quando também a violência sexual, quando ele não respeita o corpo da mulher, quanto a violência física. A maioria das vítimas entende somente a violência física. Ela vai até ali, faz o boletim de ocorrência e ali mesmo na Delegacia da Mulher, ela já pode solicitar as medidas protetivas de urgência, a qual geralmente aqui no Amazonas são deferidas. Nossos juízes, eles são bem condescendentes com a mulher e dão as medidas protetivas para ela. E ela já sai dali da Delegacia da Mulher amparada, né, pelo boletim de ocorrência, pela trajetória que foi para o deferimento à medida protetiva, mas já vai ter o SAPEN com apoio psicológico e assistencial, o Ronda Maria da Penha, que se ela quiser pode começar a fazer as visitas a ela, são visitas solidárias e fiscalização da medida protetiva de urgência, como vão ver bolsas, se ela tem necessidade de alguma bolsa, se ela precisa retornar ao mercado de trabalho, eles fazem um raio-x da vítima. Então, tudo isso acontece quando ela denuncia. Esse é o meio mais eficaz. Apesar de
Muitas vezes ela estar num cárcere privado, seja físico ou psicológico, que às vezes ela tem medo de ir à delegacia denunciar, ela pode usar 180, que é o Disque Denúncia Nacional da Mulher, que funciona 24 horas por dia, pode ser por WhatsApp ou por ligação, e a Polícia Civil vai até onde ela está. Antes de passar Doutora aqui pro Débora, Vanderlei, vai seguinte, lá mesmo. Eu Manda bala. estava vendo aqui que a senhora foi passar um tempo só na Delegacia da Mulher e ficou lá 10 anos. 10 anos. E nesses 10 anos, inclusive, doutor Jander, teve um caso, que eu cheguei na Delegacia da Mulher, a doutora Débora desse jeito dela suave, legal, né? O cara tinha batido na mulher, tinha espancado a mulher. Aí ela pegou e disse, leva ela para dar o depoimento e bota ele no xadrez. Ele achava que ia com a mulher, que ele chegava lá todo marrento. Só que quando ele chegou, ela quebrou a cara. O delegado todo legal, bota ele no xadrez, leva ela para ouvir o depoimento. Doutora, esses 10 anos, qual foi o caso assim que a senhora chamou sua atenção, que a senhora pode destacar? Olha, foram diversos, Vanderlei e Kennedy, mas muitos mesmos. Eu passei por uma mulher que, infelizmente, ficou cega. Isso me abalou muito. Ela só foi pedir a pensão alimentar do filho, que ela teve com aquele sujeito, e ele respondeu a bala. A munição, né, passou pela cabeça dela, bem na área dos olhos, e ela ficou cega permanentemente. Outra foi uma tortura também que nós vivenciamos, que foi um caso assim muito difícil de entender. A tia do rapaz que denunciou, que era a tia dele, porque a moça tinha sumido. E ela encontrou essa moça no quarto em condições lastimáveis. A moça estava toda queimada no garfo. Ele esquentava o garfo e queimava a moça. Queimou as partes íntimas da moça, os seios também no isqueiro. Não deixou ela comer por 3 dias, nem de beber água. Então, ela comia o resto do alimento que ele comia na frente dela para deixar ela com vontade, só o que caía no chão. E beber, ela não podia. Ela podia beber a urina, que ele levou uma lata para dentro do quarto. Tudo isso foi por causa de um contrato que eles tinham entre eles, no qual, se caso um ou outro traísse, o outro poderia fazer o que quisesse. E ela estava aceitando porque ela teve um relacionamento extraconjugal e ela acabou confessando que teve. Então, toda essa tortura fazia parte do trato deles. E quando nós representamos pela prisão preventiva desse indiciado, desse sujeito, quando eu fui cumprir, ele estava no interior aqui do Amazonas, eu levei um susto porque no peito dele estava o nome dela tatuado. E a gente começa a questionar que tipo de amor é esse, né? Que chega a fazer barbaridades com uma outra pessoa. E a moça, por um triz, não morreu desidratada. Já pensou? Doutora, eu não sei quanto tempo de convivência que já dá o direito à mulher ter ali a medida protetiva, não, de ter direitos, né? De ter direitos aí. Porque existe o casamento, né? Que a pessoa casa separação de bens, outro, o que eu tenho é meu, o que é seu. Quanto tempo hoje, se eu tiver com uma pessoa, ela já pode ter direito no que é meu? Não tem tempo estipulado, viu, Não tem mais, não? Não tem um tempo estipulado, não. Para a Lei Maria da Penha, vou falar dos 2 tipos que você está falando. Você falou de direito da parte civil, né? Primeira parte da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, um namorico que a mulher teve e ela foi desrespeitada, ela sofreu violência. No momento ou pós-separação, ela já tem o direito de solicitar as medidas protetivas de urgência contra aquele rapaz. Agora, a partir do momento para ela ter direito a bens, ela tem que morar junto com ele. Não tem um tempo específico, mas se ela teve vontade de morar com ele, demonstrando que eles estavam vivendo juntos... 1 semana? Não, 1 semana é muito pouco também. É isso que eu estou falando, mas não tem um tempo assim, tem que ser 1 ano, 2 anos. Não tem. Ela demonstrando que ela tinha a vontade de viver com ele vontade de viver com ela, e que eles foram morar juntos a partir daquele momento... Tudo que eles agregarem no relacionamento, ela tem direito a 50%, porque não casaram. Então, até prestação. Eu pago a prestação do apartamento, o rapaz fala, está financiado. A partir daquela prestação que a moça entrou no apartamento, ela começa a ter direito. O que é antes, não. A partir daquela prestação, ela começa a ter direito. Então, a gente sabe que hoje a lei não está dormindo. E as pessoas que não querem dar o seu direito não vão viver com ninguém. Doutora Débora,
A gente sabe que existe uma possibilidade do agressor sofrer uma medida protetiva autônoma, que é aquela da tornozeleira eletrônica, que foi reforçada agora em 2026. Críticos a essa medida entende que a pessoa que está praticando a violência doméstica, ela não passou pelo contraditório, né? Quem critica essa medida? Mas existe o direito à vida, né? Quem defende o uso da tornozeleira pelo agressor nessa fase inicial, defende o direito à vida, uma vez que o agressor pode chegar até a localidade da vítima e a tornozeleira ela tem aquela cerca que impede ou que ativa um monitoramento ali, dispara um alarme e existe a questão dessa prevenção. Eu queria ouvir o que a senhora pensa dessa questão entre o direito à vida e não ouvir o contraditório já para aplicar uma medida no monitorado. Na verdade, toda e qualquer medida protetiva de urgência já não se ouve o contraditório. Realmente é uma medida extrema que foi necessária pelo número alto de feminicídios que temos, né? O ano passado, só no Brasil, morreram 1.500 mulheres somente de feminicídio. Meu Deus. Não foi porque ela se meteu no tráfico, não foi briga de vizinho, não foi isso. Foi somente porque elas arrumaram um amor alguma vez na vida. Elas estavam amando. Então, quer dizer, isso traz um transtorno tão grande que foi necessário buscar mais uma alternativa. Apesar, Kennedy, que eu acho também que é uma medida até extrema, mas ao mesmo tempo necessária para salvar mulheres do feminicídio. E ao mesmo tempo eu acho que os nossos deputados deveriam pensar em retirar os benefícios da prisão de quem é preso em Maria da Penha. Que uma pessoa vai preso, hoje é uma das maiores penas, é o feminicídio, até 40 anos, vicaricídio, até 40 anos, que realmente foi necessário também com uma medida extrema para ver se diminui. Mas não adianta se tiver os benefícios. Não adianta ele sair daqui a um tempo porque cumpriu determinado tempo que o crime hediondo pede. Não adianta. Tem que ser preso do começo ao fim no fechado. Eu acho que uma medida mais na parte da prisão, na parte da execução penal, se teria também uma ajuda maior para que nossas mulheres não morressem. Doutora Débora, a senhora acompanhou um caso de uma mulher de 30 anos de idade que ela foi lá, fez a queixa, o camarada foi preso e depois ela escreveu uma carta e quebrou 3 dentes dela, né? Bateu nela e quebrou 3 dentes. Ela fez uma carta de próprio punho e pediu para que ele fosse liberado. Eu queria saber da senhora o seguinte, depois que faz a denúncia, pode tirar a denúncia ou continua, mesmo querendo tirar, a mulher querendo tirar? Aí são os dois momentos. Na delegacia hoje, para ser parado um procedimento criminal contra o agressor, só se for ação privada ou ação condicionada à representação. E a maioria dos crimes da Lei Maria da Penha hoje se tornaram incondicionados, que nem lesão corporal, ameaça. Em sede de Maria da Penha não se fala mais em ação condicionada à representação. Então, hoje é mais os crimes contra a honra que ela consegue tirar, que é a calúnia, a difamação, a injúria. E o interessante nisso tudo, que quando chega na parte do juiz, então ela não consegue tirar aqui na delegacia. Ela pode tirar um juízo. Hoje também está com mais dificuldade. Antigamente era só chegar no balcão e falar, não quero mais. Ela assinava um documento e pronto. Hoje não. Hoje não está mais assim. Principalmente se tem a violência e a grave ameaça, os juízes estão segurando para não deixar. Ela não pode mais tomar conta do que antes ela teria como direito, porque nós estamos vendo que muitas mulheres que são da violência doméstica, elas estão doentes psicologicamente e elas têm uma dependência emocional muito grande com o agressor. Então, o agressor consegue, falando com ela, que ele sabe como mexer com aquela vítima, de forma que ela vá lá e desista, porque o sonho dela é que ele volte a ser aquele príncipe cantado do início. E ele se compromete a fazer isso, dizendo que nunca mais vai acontecer, dizendo que ele mudou e que ele está muito arrependido. E ela pensa nos filhos que ela tem com ele, ela pensa no amor que ela tem nele, ela pensa quanto foi bom aquele início, ela se sente culpada de ter apanhado, porque ele bate nela, a culpando, olha, se você não tivesse feito isso, eu não bateria. Se você tivesse sendo uma mulher mais bacana,
você não ia sofrer o que sofreu. Mas mesmo assim estou arrependido, mesmo assim não vai acontecer mais, nós vamos fazer uma nova família. Então ela tem esse combo e muitas vezes não tem o apoio da própria família. Não tem uma família falando, não, não volte que nós estaremos te apoiando. E aí com isso ela acaba retornando. E geralmente, a maioria das vítimas que retornam, pode acontecer o feminicídio nesse retorno. Doutora, quando eu estou atendendo um trabalhador, eu tenho muita preocupação de tirar o trabalhador de uma ação, porque muitas vezes o trabalhador ele quer vingar. Ele saiu da empresa, ele teve algum problema com o patrão e não necessariamente gera um dano, mas ele senta ali, às vezes ele quer procurar alguma coisa, ele conta muita coisa e a gente tem que tratar isso de uma forma profissional. A gente entende com isso, o delegado é uma autoridade, né? Tem fé pública. Quando a senhora representa por um agressor, como a senhora falou, o juiz ele tende a conceder a medida porque é uma medida de urgência, uma medida que resguarda o direito à vida. Como que a senhora faz para filtrar isso? Como que a senhora faz para que não seja uma vingança? A senhora consegue tirar, discernir da vítima ali, para que não seja aquele rapaz que está com uma namorada em algum lugar, agora eu vou te ferrar, eu vou lá na delegacia. A senhora já caiu nesse conto alguma vez? São poucas mulheres, mas tem. Não pode falar que não tem, que querem usar a Lei Maria da Penha como vingança, como o senhor bem colocou, o doutor colocou uma palavra muito boa. E o inquérito policial é para isso. Porque, queira ou não, no início, ela vai ser acolhida totalmente, vão dar as medidas protetivas para ela vai fazer o inquérito policial, ela vai ser ouvida, vai ser acolhida com todo apoio que a gente pode dar, porque é necessário. Durante o inquérito policial, vai ser ouvido ele. Vai ter que também trazer para o corpo do inquérito policial provas. Queira ou não, não tem como. Mas aconteceu dentro do quarto, só estava eu e ele. Tudo bem, mas vamos ver quem é ela, quem é ele. E durante o inquérito policial, muitas vezes, eu não indiciei. Foi o inquérito policial sem o indiciamento por falta de provas. Não estou falando que ela está mentindo, porém, não conseguiu. Teve casos que a gente deixou de indiciar realmente porque não conseguiu comprovar e outros casos que conseguiu o próprio suposto agressor comprovar que ele não foi agressor. Aí o que acontece? Vai para a justiça e a justiça pede para abrir uma denunciação caluniosa. Nós estamos aqui diante de 3 advogados. Tem um aqui, tem outro aqui, tem um bem ali. E tem aqui o nosso diretor comercial e temos ali o nosso master. Doutora, eu estava no Canal Livre, aí chegou uma mulher com uma menina, falar de vingança aqui, com a garotinha. Aí estava lá o Wallace, estava o Carlos, falar com o senhor, depois não. Olha, essa menina aqui, ela está sendo violentada pelo meu ex-marido. Eu digo, mas como é que é isso? Não, tá. E foram lá prender o cara. Uma semana depois ela voltou. Olha, eu trouxe ela aqui porque é o seguinte, eu estava brigado com ele e eu inventei tudo. Era mentira. Ela tinha inventado e tinha colocado aí na cabeça da criança. Essa vingança, que tipo de situação fica isso se chegar na delegacia da mulher? Ela vai ser condenada, viu? Porque quando faz isso, já aconteceu de casos... Ela estava na penitenciária, o cara levaram. Então, tem casos que acontece da mulher, ainda bem que comigo, graças a Deus, nenhum foi para a penitenciária de mentira, né? Porém, o que acontece é que dá para comprovar, ainda mais ela, que já teve também casos que teve outro depoimento, e o Ministério Público não dorme nesse sentido. Ele abre, sim, a denunciação caluniosa contra ela e ela acaba, cumprindo pena em vez dele. E no caso, digamos assim, questão de idade, né? Relacionamento. O marido é mais novo, a mulher é mais velha, já tem uma margem de ano, assim, mais de uns 20, 30 anos. É natural, né? Nós temos aí um cantor que
Está com quase 90 anos, né? A minha tem 25, mas não vou citar o nome dele, todo mundo sabe. Mas assim, nesse caso do camarada se sentir filho da mulher e já querer usar ela para ela ser a serviço, para ela ser a empregada. Tudo que ele quer, ela faz, porque ele trata como mãe. E aí ele já anda com as amigas, com os amigos, leva para casa, faz aquela festa, aquela algazarra toda, aquela bebedeira, tudo. E a mulher tem que aturar isso, doutor? Ela pode denunciar? Não, de forma alguma ela deve denunciar, né? Mas muitas mulheres que estão passando por isso, às vezes elas não se veem como vítima de violência. Muitas vezes ela dá desculpa, ele não está numa fase boa, poxa, eu sei que ele é muito mais novo que eu, ele está nessa fase de querer festa, de querer... E ela dá desculpas, o que ajuda muito. Ranking mundial, em quinto lugar, o Brasil, e a maioria das vítimas de feminicídio nunca denunciaram o seu agressor. Isso eu acho interessante, tanto que os dados do Atlas de 2025, do ano passado, terminou com 87% das vítimas que nunca denunciaram seu agressor, que morreram, e apenas 13% denunciaram, e dentro desses 13%, muitas retornaram com o antigo agressor, por isso que morreram. Então, a gente faz de tudo para que essa mulher denuncie e não retorne àquele antigo agressor. Você não sabe precisar qual o estado brasileiro, qual é a capital brasileira, onde acontece mais crimes de maltrato contra a mulher, de feminicídio, qual é? Um dos maiores atualmente São Paulo. São Paulo. Está sendo São Paulo. E nós, né, no Atlas de 2025, o Amazonas ganhou em último lugar feminicídio. Nós fomos o estado que menos teve feminicídio no ano de 2025. Doutora, uma das dores do jovem advogado é que quando ele vai na delegacia, ele é tratado de uma forma assim... É um ambiente ali que o delegado está lutando para buscar provas, lutando contra o crime. E muitas vezes o advogado, também por falta de experiência de militar na área, chega um pouco apreensivo na delegacia. E é direito do advogado, né, ele ter acesso aos autos, aos procedimentos que já terminaram aquela fase de investigação, aqueles documentos que já estão prontos. Pergunta que eu faço para a senhora, como que a senhora... que o delegado faz para conciliar aquela questão de entregar toda a documentação e talvez atrapalhar uma investigação e, ao mesmo tempo, não dar acesso aos autos para o advogado? Realmente é um problema sério isso, mas eu acho, uma coisa que eu sempre fiz, tem lei, tem que ser cumprida, e o delegado é para cumprir leis. Deixar o advogado ver, conversar com o advogado, sabe? Porque o advogado, ele não é inimigo do delegado. Os dois são formados na mesma faculdade, o mesmo curso. Então, eu acho que dá para se conversar. Olha, vamos tentar conversar, trazer o seu cliente. É uma maneira de ter conversa entre profissionais. Mas a gente não pode, de forma alguma, negligenciar a lei e não deixar o advogado. Eu sou contra, eu acho que nós temos leis, não é para entrar em emoção. Nós temos que cumprir a lei sem nenhum tipo de emoção e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Agora, Kennedy, eu concordo contigo com relação ao advogado novo e também de uma maneira geral, mas existe uma situação, da porta da delegacia para dentro tem uma autoridade, que é o delegado ou a delegada. Eu já vi muitas pessoas chegar na delegacia e já quer exigir que faça do jeito que ele quer, entendeu? Não, porque tem a delegada chega assim, meu amigo, te acalma, vamos conversar. Não quero conversar com ninguém, não. Nós temos casos aí, né, de pessoas até ligadas à polícia que já chegou dentro de delegacia querendo brigar com todo mundo, queria bater na delegada e tudo mais, e depois ajeitou. Mas como é que a delegada, o delegado, que é autoridade ali naquele local, vê essa situação? O delegado tem que exercer a sua autoridade dentro da delegacia, com certeza, não perdendo o respeito, mas ser enérgico. Nós estamos ali também para colocar
em ordem à delegacia. Ali não é uma feira que qualquer um vai mandando. Tem que saber que tem horário, tem que saber que vai ser ouvido e não é exigindo. Nós vamos fazer o trâmite legal de uma delegacia dentro do trâmite do processo penal. Não é nada inventado. Então, a gente, quando encontra um advogado meio exaltado, o correto, eu já fiz isso, liguei para a OAB e contei e pedi para que viesse conversar com ele, o pessoal da prerrogativa. Porque não é para bater boca. O meu não foi dentro da delegacia, foi numa busca e apreensão, porque hoje a Lei Maria da Penha dá o amparo para que a Polícia Civil possa fazer a busca de pertences pessoais da vítima. E nesses pertences pessoais, objetos de trabalho estão incluídos. E nós fomos buscar dentro de um consultório dentário as coisas da mulher, e o advogado irmão do suposto agressor atendeu e não deixou entrar. Sem mandado, eu falei, olha, o senhor não sabe, mas não precisa de mandado, mas tudo bem, se quer mandado, a gente faz. Foi feito um mandado de busca e apreensão. Quando retornamos lá, esse advogado se exaltou de novo, faltou querer bater na gente, não gostou, não queria respeitar o mandado, já era judicial. Aí eu liguei para prerrogativas. Então, eu sempre utilizei a própria OAB, com a amizade que a gente tinha, o respeito deles, para exercer a melhor forma de continuar legal a coisa, sem nenhum problema entre instituições. Doutora, existem casais que faz dos filhos um meio de comércio. Aí a mulher, ela separou do marido, mas quer a todo custo que o marido esteja ligado a ela por causa do filho. Como é que fica essa situação? Já separaram, entendeu? E aí ela, olha, o menino não está comendo isso, vem aqui para dar um jeito. Como é que fica essa situação? Eu acho que tudo é bom decidir na justiça civil. O tempo de guarda, de visitação e a parte psicológica. Quando vai para a Lei Maria da Penha, vai ter o apoio psicológico, que muitas vezes ela está realmente querendo retornar com aquele antigo agressor, antigo marido, às vezes nem agressor ele é, mas ela quer retornar com ele. E o meio que ela usa é os filhos. Até fazem muita alienação parental. Uma das coisas que a gente sempre orientou as nossas mulheres ali, não use seu filho porque você não está maltratando o seu ex, você está maltratando o seu filho, porque muitas crianças não têm a idade psicológica de aguentar a pressão. Não fale com seu pai ou conte tudo o que aconteceu. Tivemos uma vítima que nós tivemos que chamá-la porque ela deixava as crianças irem com o pai e pedia para o menino filmar toda a casa do pai, filmar o tempo todo, entendeu? É repórter, né, menina? E o menino ficava naquela situação, fazendo mal para aquela criança. Imagina, usava a criança para filmar? Para filmar tudo dentro. Até que ele veio falar com a gente conversou com ela e se resolveu a situação. Doutora, a gente pode mudar já aqui um pouco? Pode. Então vamos mudar, posso? Pode. Doutora, em 2020, a senhora foi candidata a vereadora, que por mim a senhora já era vereadora há muito tempo, que eu gosto do seu trabalho, gosto também do trabalho do Jandem Mafra, e a senhora teve 4.131 votos. Isso. A senhora vem candidata de novo? Venho, agora estou pré-candidata a deputada federal pelo PSD, juntamente com o nosso pré-candidato ao governo do estado, Omar Aziz, com muita honra, gosto muito dele. E eu estou apoiando também o pré-candidato a deputado estadual Eurico, que é vereador atualmente. E nós estamos nessa luta, procurando apoios, né, da população em geral, para que a gente consiga. Doutora, eu estava conversando com quem no dia desse aqui, que não foi dada a largada ainda, né? Parece que está todo mundo assim, sabe? Tem que esperar a Copa do Mundo primeiro. Né? A senhora acha que é por causa disso? Não é, porque tem a data certa, né? As convenções serão em julho e metade de agosto para frente começa a campanha propriamente dita, é 45 dias de campanha. Hoje nós estamos na pré-campanha, né, onde os candidatos podem aparecer para serem conhecidos pela população, podem pedir apoio, porém não é o momento de fazer a campanha política. Pedir voto, né? De pedir votos, de falar sobre o que ele vai fazer. Então, eu acho que está certo em respeitar esse período e os candidatos estão aparecendo no Instagram, e a gente sabe que os pré-candidatos estão aí. E vamos indo, né? Doutora, é até redundante eu perguntar isso, né? E qual vai ser a sua bandeira? Olha, como eu falei, eu
eu sou muito do trabalho. Lógico, minha bandeira será a mulher, com certeza, porém, eu gosto muito de olhar pela sociedade no todo. E eu acho que tem tanta coisa a ser mudada, tanta coisa necessária no país. E o deputado federal, ele faz leis que vão mudar a nossa vida. E muita experiência que eu tive quanto delegada, porque eu ouvia muita gente, quanta coisa precisa ser mudada, quanta coisa o brasileiro não está satisfeito, e eu estou me colocando à disposição para ajudar nesse sentido. Como repórter policial, e eu queria apresentar um caso que aconteceu recentemente em Urucurituba e queria fazer um pedido, que eu tenho certeza que a senhora vai chegar lá. Em Urucurituba, o irmão do comandante da guarda municipal, ele furtou uma pia. E ele vinha andando na rua, não tinha mandado de prisão, não tinha flagrante. Pegaram o cara, botaram dentro da cela com os presos condenados. Mataram ele lá dentro. E aí é o seguinte, isso aí, muitas pessoas, eu até perguntei ontem, para um PhD em segurança pública, existe delegacias nos municípios todo do Amazonas que precisa ser reformada ou coisa parecida. A senhora pode dar uma olhada por esse lado aí? Com certeza. O interessante é que já temos lei, né, para isso. Precisa de capacitação para os profissionais da segurança pública, porque a gente percebe nesse sentido que estavam sem a capacitação necessária para não saber o que é um flagrante, como tem que ser feito e conduzido a coisa. Não é de qualquer forma, né? Eu não conheço esse caso em si, mas falando nos casos em gerais, eu acho que não pode faltar capacitação. É o tempo todo. Quando termina uma turma, já tem que recomeçar outra e no final, já capacitou tudo, começar uma nova capacitação. Nunca é tarde demais para você relembrar alguns estatutos da nossa lei, alguns artigos da nossa lei, para fazer o correto, porque o policial é o primeiro a ter que fazer o correto. Doutora, a política não é um circo, a política não é brincadeira. Eu vou citar aqui, e ele me conhece muito bem, eu não estou aqui criticando, eu já trabalhei, fiz matérias com o Salazar, entendeu? Na época que ele estava na polícia, acompanhando a operação, mas depois que ele passou a ser vereador, ele começou a fazer uma certa situação como um amigo meu. Ele chegava para o Wilson Lima, que era governador, e não é porque eu conheço o que eu vou chegar e... Wilson, eu digo, não, o homem é governador, rapaz, respeite, entendeu? Então, o camarada com certos apelidos, com certas situações, como é que a senhora vê a política? Tem que ser tratada de uma maneira séria ou pode ser com essas brincadeiras que a gente vai ganhar voto? Porque, sinceramente, doutor Jander, colocar pessoas com esse pensamento lá em Brasília para representar o Amazonas, vão chegar a dizer, o Tiririca não vem para cá com palhaçada, como é que a pessoa que não é do circo, que não é do meio, né? De fazer show, vem aqui fazer isso. Eu acho que o parlamentar em si, ele tem que tratar as pessoas com respeito, inclusive seus adversários. E eu também tenho uma política de falar de mim, o que eu pretendo fazer, o que eu fiz, quem é Débora Mafra. Eu não sou a favor de atacar ninguém. Eu acho que hoje em dia já não cabe mais isso. Nós estamos em 2026. Brigas e querer aparecer em nome de frustrações do outro, um dia pode ser você que caia, que nós somos falíveis. Então, eu acho que o respeito é tudo. Nós temos que respeitar o outro. Então, não estou criticando, eu acho que é a forma dele, mas essa não é a minha forma. A minha forma é de tratar com respeito a todo mundo. Você me conhece. Meu gabinete sempre foi aberto na delegacia, porque eu acho que todo mundo merece o respeito, inclusive um não. Muitas vezes você vai ter que falar não, mas não com respeito. Você não precisa ofender a honra da outra pessoa, não precisa tratar com chacotas. Eu sou desse jeito, mas eu respeito quem trata de outra maneira, porque eu sou muito democrática. Eu acho que todo mundo merece respeito, mas essa não é minha forma de trabalho. Tem pessoas que querem a todo custo fazer sucesso. Eu conheço muitas pessoas por aí que chegam e dizem, olha, eu tenho 10 milhões de seguidores. Eu digo, poxa vida, tu tá muito famoso. Faz aqui uma postagem que o cara faz. Pô, 10 pessoas, tu tem 10 milhões de seguidores? Só tem isso aqui? Então, doutora, eu quero fazer assim, uma colocação bem lógica com relação a isso. Tem pessoas que se aproveitam
de certa situação para fazer aquele circo todo, né, para aparecer. Então, a melhor pessoa que tem para falar de quem é Débora Mafra é a senhora mesmo, né? Porque Sim. as pessoas querem que os outros digam quem é. Então, eu pensava que ela não era amazonense, e é. Sou, tenho Não. cidadania amazonense. Apesar de ter nascido em São Paulo, eu tenho cidadania amazonense, sou amazonense hoje. E como eu falo, falar de mim, eu sou uma mulher cristã, sou esposa, sou mãe, sou avó, olha, já estou indo para o segundo neto. E o que eu mais gosto, Vanderlei, você que me conhece a minha trajetória, é estar com amigos, é tratar bem as pessoas. A gente não tem que aparecer, o que tem que aparecer da gente é o nosso legado, é o nosso trabalho, o respeito que a gente tem. Eu tenho uma experiência muito grande que eu já fui dona de casa. Eu sei o que é ser dona de casa. Aí eu fui ser escrivã de polícia. Dei aula para crianças também, já fui professora também. Depois eu virei delegada, passei no concurso público. Eu sei o que é vida de concurseiro, sei o que é ser delegada de polícia. Então, eu tenho muita experiência. Até hoje, gosto de ser dona de casa. E, ao mesmo tempo, nunca deixei meu trabalho de fora. Então, eu sou uma união de coisas assim. Sou altamente otimista. Eu acho que nos anos que a gente já se conhece, que já vai lá para uns 26, Já. 28 anos por aí, eu acho que você nunca me viu de mau humor. Não. De jeito Sou nenhum. uma pessoa que não tenho duplicidade de humor, não tenho. E também sou altamente otimista. Se tá ruim, eu falo, daqui a pouco vai melhorar. Isso. Se o copo tá meio cheio, para mim, tá meio cheio, não meio vazio. Eu sou assim. E é assim que a gente tem que ser. E fazendo o que pode de melhor para a sociedade, sempre foi assim. Nunca neguei trabalho. Todo trabalho que eu peguei, graças a Deus, eu consegui ter êxito. O Patrono, ele é um podcast diferente de muitos, porque aqui a gente tem uma conversa aberta, né, com nossos entrevistados, e se a senhora estivesse agora, nesse exato momento, em Brasília, fosse o seu primeiro discurso, o que a senhora iria dizer para a nação brasileira e para o amazonense? Olha, eu ia falar o amor que Você eu não vai falar, tenho, né? Não ia, não vai né? falar, é. O amor que eu tenho no Brasil e principalmente pelo estado do Amazonas, é o estado que eu escolhi para viver e que me acolheu da melhor forma. Vou lutar pela Zona Franca de Manaus sempre, porque eu conheci o interior do Amazonas e posso dizer que aqui há necessidade da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus não polui. Nós pagamos nosso imposto em dia com a União Federal. Eu acho que é um dos estados que mais está em dia no pagamento de impostos. Nós conseguimos arrecadar uma quantia tão boa que faz mover a cidade de Manaus e todo o estado do Amazonas, que é entrecortado por rios, que nós não queremos mais desmatar como fizeram outros estados, então nós temos que ter essa troca. Nós não estamos desmatando, nós temos... É difícil no mundo ter um estado como o nosso preservado, mas então deixem a Zona Franca aqui viver. E outra parte é fazer a mulher ser reconhecida como tal. Principalmente na política. Eu acho que nós mulheres já temos um apoio muito grande na parte financeira de dinheiro, né, que vem para a campanha política. Nós temos também hoje um número que é necessário para ser os candidatos, então, para não ter uma disparidade de candidaturas masculinas e femininas, mas não temos na parte de ser eleito. Eu acho que tinha que ser 50% eleito, homens e mulheres, e eu vou lutar por isso, que eu acho que esse é o correto, os nichos serem representados, que muitas vezes a mulher não tem um poder econômico, a mulher nunca teve na sociedade também um alcance tão grande que fizessem ser verificada e olhada pela população. E nós, brasileiros, somos acostumados a sempre pensar no homem na política, principalmente nos parlamentos. E nós temos que começar a pensar diferente. Então, pelo menos no início dos anos, forçar realmente 50% de candidaturas masculinas e 50% femininas. Kennedy, eu não salvo engano, me ajuda aí. Vocês podem me ajudar também. Eu não sei se Bete Aziz ou se foi a Alzira Ebert, foram deputada federal, elas? Sim. Foram, né? Foram. E aí, nesse caso, não tem mais nenhuma mulher.
Hoje tem 2 legislaturas que nós não temos nenhuma mulher Tá na hora, que né? venha representar o Amazonas. Já passou da hora 2 vezes, né? Eu acho que é necessário. E o triste, Vanderlei, que mesmo quando entra uma mulher, entra uma. Uhum. Eu não lembro de história do Amazonas com 2 deputadas federais. É porque é o seguinte, tem um pessoal lá na Câmara dos Deputados que já, a cadeira já é dele. Esse aqui já é do fulano. Não, tá na hora de mudar. Nós estamos mudando tudo, então vamos mudar também. Vamos colocar aí pessoas com outros pensamentos. Porque, rapaz, o camarada só tem aquele pensamento mesmo, sabe? Chega lá, já é... E tem mais candidato a deputado federal esse ano, né? Sim, É muita bastante. gente querendo ser Muita federal, né? gente, né? Para federal, para estadual também. E tem muita gente boa, né? A gente está Tem, vendo os pré-candidatos aí. Eu acho que estão à disposição da nossa população para fazer o melhor. Kennedy. Doutor, e com relação a projetos que a senhora tem assim, mais incisivo na área da violência contra a mulher, que a senhora gostaria de desenvolver? Olha, principalmente modificar um pouco a Lei Maria da Penha, que é necessário. Kennedy, você que é advogado, imagine só uma mulher que tem coragem de denunciar uma lesão corporal que acabou de acontecer, muitas vezes ela está com os dentes quebrados, e ela liga para a polícia militar vai, faz o trabalho dela perfeitamente, leva em flagrante esse cidadão. Chega na delegacia, vocês sabem quanto tempo, ele que é repórter também, quanto tempo leva um flagrante, né? Ali, e quando chega no final do flagrante de lesão corporal, na Lei Maria da Penha, tem que dar fiança para aquele suposto agressor. E a vítima, que criou coragem de anos que ela não tinha coragem, que aqui no Brasil leva 10 anos em média para uma mulher denunciar seu agressor, ela vê ele saindo pela porta da frente com toda a família dele apoiando, que levou o dinheiro para o delegado, e até aquele momento não saíram as medidas protetivas dela, porque para sair leva mais ou menos 48 horas, e ela fica ali parada pensando, será que eu fiz o correto? Será que eu estou protegida? Aí ela tem que ir para o abrigo? Ela não vai poder ter aquela liberdade de até ir buscar as coisas na casa dela com segurança? Porque ela não vai se sentir segura. Mesmo que a Polícia Civil vá com ela, ela está fragilizada por tudo que aconteceu com ela e principalmente ver o seu suposto agressor saindo pela porta da frente. Então, eu acho que na Lei Maria da Penha não pode mais ter fiança na delegacia, ele tem que ser levado à audiência de custódia e ali, se for para aplicar uma fiança, que seja aplicada ali e não antes, para dar para a vítima uma proteção, um acolhimento adequado para que ela não sinta que o que ela fez não valeu nada. No calor da emoção, né? Tá muito Isso, próximo a agressão, muito. a prisão e a saída, fica muito... Muito. E a aparência que dá é que não aconteceu nada. É muito triste isso, mas a aparência que dá para a vítima, quantas vítimas eu vi gritando e chorando, doutora, eu não acredito. E é muito triste que o delegado precisa da fiança, arbitrar a fiança, que seja pesada e pagável, tem que ser pagável, não pode também a autoridade policial colocar um valor enorme que ele não consiga pagar, então se torna uma coisa muito triste para a vítima, ela se torna muito fragilizada naquele momento. E que dica a senhora daria para nós, advogados, aquele advogado que tem receio de entrar numa delegacia, quais são as dicas que a senhora pode dar para ele, como é que ele deve se comportar? Olha, tem a delegacia como seus amigos, né? O delegado, geralmente, eles atendem muito bem os advogados. Eu sempre atendi muito bem. Eu acho que, como eu falei, nós estamos em atividades profissionais diferentes, mas a mesma faculdade de Direito, estão todos bacharéis em Direito. Eu acho que dá para ter um respeito, uma conversa, e é muito bom isso, porque tanto o advogado ajuda o delegado, quanto muitas vezes nós, como delegados, eu já ajudei muito advogados. Doutora, eu não sei o que fazer agora, o que eu devo fazer? Faz assim, assim, assado. Por quê? Porque você está ensinando um pouco como trabalha, principalmente no meu caso, a Lei Maria da Penha, que não é conhecido de todos os advogados. Então, a gente falava como funcionava a lei, para ela saber como indicar para a vítima o que fazer a partir dali, procurar a parte cível. Então, isso ajuda muito. Eu acho que a integração da classe profissional de direito é muito boa. A mesma integração que deve ter os advogados com o promotor público, com os defensores, com os juízes, é muito bom isso. São conversas que estão em lados opostos, porém dá para ter uma boa conversa com respeito. Doutora, eu
vivi com uma pessoa certo tempo. Aí eu dou um bem para essa pessoa. Digamos, seja um iPhone agora, um carro, eu dou alguma coisa para tá no nome da pessoa. Depois que a gente separa, eu posso tomar? Não, deu tá dado. Até se você não morar com a pessoa, viu? Se Ixi, você rapaz. apenas, que nem. Sabia que você, se quiser, você dá esse relógio pro Kennedy. Dou nada. Mas se você quiser, concorda? Sim, é, concordo. Agora você dá o relógio pro Kennedy. Ah, Aí o Kennedy era teu amigo, parou de ser seu amigo. sim, eu tomo Você vai lá. lá querer de volta? Errado. Então, gente, a partir do momento que você dá um bem para outra pessoa, deu tá dado. Inclusive, mesmo que não esteja no nome, se tiver testemunhas que ele falou que ia dar aquele bem e deu, é da pessoa. Se tiver no nome, então, adeus, né? Já sabe que era daquela pessoa. Então, eu acho, na verdade, uma covardia você querer tomar presentes. Isso acontece muito com namorados. Tem namorados que, quando tá namorando a moça, enche ela de presentes. Depois, quando Aí termina, depois toma. quer Eu tudo já de fiz volta. isso. É coisa feia, né? Por isso que a Lei Maria da Penha tem que estar Não, ativa mas na época mesmo. não tinha não. Eu tinha Para uma namorada, colocar esses cabras no lugar, educar o eu tinha uma pessoal. namorada que eu dei um cordão pra ela, eu trabalhava na Honda. Pá, eu passei um tempo, passei uns 3 meses pra pagar o cordão, aí deu o cordão. Ela pegou e arrumou outra, eu fui lá tomei o cordão. Ah, errado. Ainda bem que não tinha Lei Maria da Penha. Já Não tinha ainda pensou? não. O Vai. Vanderlei ia conhecer o Chachado. Vamos lá, Kennedy, o que tá Meu precisando aí? amigo, Kennedy? tá tudo, pra mim tá tudo excelente, tá certo. ótimo. Uma conversa Hoje, doutora agradável. Débora Mafra, a senhora atende aonde? Como é que as pessoas vão poder chegar com a senhora? E como é que está o seu tratamento com o Omar? Poxa, o Omar Aziz, eu tenho assim uma honra de estar ao lado dele, que eu admiro muito como senador. Ele é um senador que luta pelo Amazonas e eu sempre gostei dele como governador, porque queira ou não, ele foi o primeiro governador que olhou para a segurança pública com o olhar correto. Tanto que a criminalidade diminuiu muito no Muito. governo dele. Ele tratou os policiais com honra, que nós não tínhamos arma. Sabia que eu só tinha uma arma na delegacia, um passava para o outro. Emprestado, né? O colete, aquele colete suado, fedido realmente, um tinha que usar, depois passar para o Meu outro. Deus. As viaturas tinham que ser empurradas. Então foi um governador que olhou com outro olhar e até hoje, queira ou não, as armas que cada policial tem, todos os coletes que cada um policial tem, vem do senador Omar Aziz, que não fechou os olhos para isso. Viaturas novas, o tempo todo. A gente não vê mais a polícia empurrando viatura, que coisa feia. Tudo começou com o senador Omar. E eu gosto muito dele também com olhar para a mulher, conversando com ele, nós falando sobre o interior. Ele quer que a mulher do interior, a mulher ribeirinha, tenha o mesmo acolhimento da mulher em Manaus em nível de delegacia. Isso me alegrou muito, porque ele está fazendo chegar a Lei Maria da Penha, ele vai fazer chegar a Lei Maria da Penha aonde não chegou ainda, pelas distâncias geográficas. Ah, mas a lei está em vigor, está, mas aquela mulher não tem acesso. E é esse acesso que ele quer facilitar. Então, para mim, isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar honrada mesmo de estar caminhando ao lado dele. Tranquilo. Nós vamos entrevistar aqui também os pré-candidatos ao governo do estado, né? E a gente tem quase que certeza de que a briga está acirrada, né? Entre o Omar e o... Tem muita pesquisa furada por aí, que o pessoal diz um negócio é outro, só é pagar que a pesquisa sai a teu favor. Mas a gente acredita, assim, que hoje o seu posicionamento, a sua história, a senhora é bem cotada, entendeu? Eu já tenho conversado com algumas pessoas. Eu já fiz uma pesquisa ali na Marechal Deodoro, subindo e descendo, sem corte, e a gente já chegou também a um resumo com relação ao governo do estado. Porque, doutor Jander, a gente às vezes fala que os municípios, não sei o quê, mas vai lá, chegue lá para sentir de perto, para ver a necessidade do povo. E a gente vê aí que a BR-319 a todo custo está saindo aí devido o Omar, o Eduardo, né, que estão brigando aí. E a gente quer pessoas assim como a senhora, lá em Brasília, para defender o nosso direito, porque o camarada chega lá, parece que não esquece do Amazonas. Né? Isso não pode acontecer, viu, Não Vanderlei? pode, né? Concordo com você, o Eduardo Braga também, como senador, e o senador Omar Aziz, eles amam o Amazonas.
também tem que lutar por nós, eu acho que faz parte, né? E a gente realmente quer o melhor para o Amazonas, como eu quero o melhor para o Amazonas, e sou a favor que só entre pessoas que queiram o bem para o Amazonas. Mais alguma coisa, meu amigo? Rapaz, não, só queria dizer o seguinte, que eu acho que nós temos 8 deputados federais, né? Isso, Aumentou 8. para 10 ou é só Não, 8? não, tem 8 ainda. Rapaz, tem que ter bom, uma lei para mudar. Tá bom de tirar uns 5 de lá, entendeu? Voltar só 3, porque tem uns lá que não dá mais nada não. O cara vai lá só para... Não vejo nem discurso, não vejo nem o cara se apresentar em nada. Não tem destaque em nada, mas é deputado federal. Eu digo, se não é deputado, eu digo, como? É, porque a pessoa tem que ser conhecida politicamente. Muitas vezes Né? É verdade. Mas e outras pessoas, como é o caso da senhora, que quer fazer alguma coisa pela população, achei muito importante esse projeto da senhora aí com relação ao agressor. É uma visão de uma delegada, né? A dor da delegada, a dor de quem cuida de vidas ali, Verdade. nessa questão da fiança e do agressor. Muito obrigado pela oportunidade, doutora. Para mim é uma honra, satisfação ter você também aqui, Vanderlei. E é isso aí. E para Obrigado, mim doutora. também é uma honra estar aqui com vocês. O Vanderlei já conhecia há muito tempo, Kennedy, você também um grande advogado. E eu quero deixar aqui para a população em geral o meu Instagram, del.l.deboramafra, porque ali eu cuido dessa rede social e eu mesmo respondo a todas as pessoas inbox. Muitas mulheres querem ver a delegada. Hoje, como estou aposentada, tem essa certa dificuldade, mas eu oriento. Como eu falo, hoje eu não posso mais atender, mas eu posso orientar você onde você deve procurar os seus direitos, o que você deve fazer. Então, ali no meu Instagram, eu movimento muito com isso, o inbox, ninguém está vendo, mas eu gosto muito de ter essa interação com a nossa população. Obrigado, Jandemar, delegado também, o Erlon, que não para de mexer no telefone, o nosso sonoplasta ali, né, o homem da mesa. E é isso, gente. O podcast aqui, o Patrono, ele está de portas abertas para trazer as autoridades, as pessoas, artistas, pessoas convidadas, e que aqui é uma mesa de conversa onde a gente vai expor a verdade e querer o melhor para o nosso povo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço.